Então vamos só lembrar algumas informações, os irmãos não estão habituados, mas penso que não é demais relembrar para não nos esquecermos. Próxima quinta-feira temos o nosso culto de oração e estudo bíblico, que decorre online através do Zoom. Os irmãos que queiram e possam assistir, é um bom tempo de convívio, é um bom tempo de partilha e um bom tempo de estudo também. Depois, no próximo fim de semana, estaremos novamente aqui reunidos para a EBD às 10 e o culto às 11. São as nossas atividades normais, mas nunca é demais lembrar, não é? É sempre bom nós podermos ter estas atividades em que precisamos estar juntos para fortalecer também a nossa união, fortalecer o nosso espírito desta equipa para a qual Deus nos chamou. Vamos consagrar agora a nossa oferta do SEM, pelo Euromissionário que nós colocamos aqui. Vai então ajudar no sustento dos obreiros que nas missões, nas igrejas, ajudam a levar a palavra do Senhor a quem elas necessita, a quem elas espera. E esperamos então que o Senhor abençoe estes servos e também as pessoas que a recebem a palavra, que ela possa frutificar nos seus corações e que eles possam vir a querer conhecer, ser curiosos sobre o Senhor, a querer conhecê-lo melhor. Vamos então ouvir um instrumental enquanto meditamos o nosso Euromissionário. Hoje gostaria de vos falar um pouco da dependência de Deus. Esta dependência é o pilar da nossa fé. É ela que nos leva a confiar no Senhor em vez de nós próprios. Depender de Deus significa reconhecer que Ele é a fonte da nossa força, a fonte do nosso sustento e é a nossa única direção. Filipenses 4:19 diz-nos: o meu Deus suprirá as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ele é então o único a quem devemos dar honra, glória e o nosso louvor. Vamos entoar em conjunto o cântico ao único. Oh,
cantor cristão, é uma declaração de adoração e reconhecimento da soberania de Deus, que se manifesta na pessoa de Jesus. Duas mulheres já no mundo de um incomparável valor. Uma é a mãe da terra, outra é a mãe do Salvador. Mulher é a semente da terra. Ela é como poderosa de uma rainha de primavera. Árvore da vida, coração puro, de tudo que tanto sofre e luta para pôr o seu fruto ao mundo. Grande momento de tão grande sofrimento, mas de tão grande alegria, quando esse ser menino abre seus olhos divinos à luz de vida. Mistério é vida, mistério é o destino.
Umas têm um mar de rosas, outras no caminho de espinhos. Cruel é a vida, cruel é a dor, que nem sequer dá tempo para mostrar seu valor. Santa és, de grande pressa, por tantas vezes és jogada neste mundo sem razão. Seus olhos são duas estrelas que brilham no firmamento. Por tantas vezes sorri para esconder seu tormento. Mulher formosa, de grande veneração. Mulher formosa, de grande veneração. De ti nascerão claros e rosas, geração em geração. Alguém me disse, certo dia, esta tão linda razão. Mulher é anjo do lar, em forma de coração. Desejo a todas as mulheres, que a vida da mulher, nós todas mulheres, e jovens, e todos precisam, que o Senhor abençoe os seus caminhos e nos dê muita paz, muita bom, muita saúde. Peço desculpa, mas eu hoje mal, e os Vamos fazer uma leitura bíblica em Salmos 65, 9 a 13, que diz assim: Cuidas da terra e a regas, fartamente em enriqueces, os riachos de cercos de Deus transbordam, para que nunca falte o trigo, pois assim nasce, encharcas os seus sulcos e aplainas os seus trovões, tu amoleces com chuvas e abençoas as suas colheitas. Coroas o ano com a tua bondade, e por onde passas emana fartura. Fartura verte as pastagens do deserto, e as colinas se vestem de alegria. Os campos se revestem de rebanhos, e os vales se cobrem de trigo. Eles exultam e cantam de alegria. Enquanto fazemos o levantamento dos nossos dízimos e ofertas, vamos entoar o hino 183 do HC
nossa dependência a Deus e ficar gratos por tudo o que Ele nos concede, por todas as bênçãos que Ele nos dá. Vamos agradecer. Obrigado por este dia, por esta semana que passou, Senhor. Queremos agradecer por estas ofertas, Pai, e que realmente a cada momento possamos reconhecer a tua soberania sobre a nossa vida, Senhor. Estamos gratos diariamente em todo o tempo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a aplicar estas coletas, Pai, da melhor maneira, que seja de acordo com a tua vontade, Senhor. Continua com o nosso culto e que nós possamos cada vez mais aprender mais e mais a tua palavra e estar mais próximo de si. Obrigado por tudo. Em nome do Senhor. Amém. Vamos passar agora a palavra ao nosso irmão Márcio. Bom dia mais uma vez a todos e bom dia aos irmãos que eu ainda não cheguei. Bom dia. Bom dia por todos. Meus irmãos, eu gostava que os irmãos abrissem comigo as nossas Bíblias no Velho Testamento, em Êxodo, capítulo 16. Êxodo, capítulo 16. Vamos ficar de pé para fazer a leitura da palavra do Senhor com a maior das reverências. Capítulo 16, desde o versículo 1 ao 31. Diz assim a palavra do Senhor. Depois que partiu de Elim, toda a comunidade dos israelitas chegou ao deserto de Sin, que fica entre Elim e Sinai, no dia 15 do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. E toda a comunidade dos israelitas murmurou contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: quem nos dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão à vontade. Mas nos trouxeste a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Então o Senhor disse a Moisés: farei que do céu chova pão. O povo sairá e colherá diariamente a porção por cada dia, para que eu o prove e veja se anda ou não conforme a minha lei. Mas no sexto dia eles prepararão o que comerem, e deverá ser o dobro do que colhem cada dia. Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: esta tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. E amanhã vereis a glória do Senhor, pois Ele ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Moisés disse ainda: isso acontecerá quando o Senhor vos der carne para comer à tarde, e pela manhã pão à vontade, porque o Senhor ouviu as vossas murmurações contra Ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas contra o Senhor. Depois disso, Moisés falou a Arão: disse a toda a comunidade dos israelitas: apresentai-vos diante do Senhor, porque Ele ouviu as vossas murmurações. E quando Arão falou a toda a comunidade dos israelitas, estes olharam para o deserto e a glória do Senhor apareceu no nuvem. Então
O Senhor falou a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos israelitas, dize-lhes: à tarde comereis carne, e pela manhã tereis pão à vontade, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde surgiram codornizes que cobriram o acampamento, e pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando a camada do orvalho evaporou, havia uma coisa fina e arredondada na superfície do deserto, semelhante a flocos de geada que caem sobre a terra. E quando a viram, os israelitas disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Então Moisés lhes disse: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Foi isto que o Senhor ordenou: cada um recolherá dele conforme o que consegue comer, um homem por cabeça, segundo o número de pessoas. Cada um recolherá para os que estão na sua tenda. E assim os israelitas fizeram. Alguns deles recolheram mais e outros menos. Quando, porém, mediam com o homem, nada sobrava ao que recolhera muito, nem faltava ao que recolhera pouco. Cada um recolhia tanto quanto conseguia comer. Moisés lhes disse também: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Mas alguns deles não deram ouvidos a Moisés e deixaram um pouco para o dia seguinte. Entretanto, ele criou bichos e cheirou mal. Por isso, Moisés indignou-se contra eles. Eles recolhiam pela manhã, cada um conforme o que conseguia comer, pois ele derretia com o calor do sol. Mas, no sexto dia, recolheram o bolo, 2 homens por cada um. Então, todos os líderes da comunidade foram e contaram isso a Moisés. E ele disse: foi isso o que o Senhor disse: amanhã é dia de descanso, sábado santo ao Senhor. Assai no forno o que quiseres assar, e cozinhar em água o que quiseres cozinhar, e tudo o que sobrar, separai e guardai para a manhã seguinte. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado. E não cheirou mal, nem criou bicho algum. Então Moisés disse: comei hoje, porque hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis fora do acampamento. 6 dias o recolhereis, mas o 7º dia é o sábado. Nesse dia não haverá. Aconteceu, porém, que no 7º dia alguns do povo saíram para recolher, mas não o acharam. Então o Senhor disse a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede que o Senhor vos deu o sábado. Por isso, no 6º dia, Ele vos dá pão para 2 dias. Fique cada um no seu lugar. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Então, o povo descansou no 7º dia. E a casa de Israel deu-lhes o nome de maná. Era branco, como semente de coentro, e tinha o sabor de bolo de mel. Entramos ainda em Josué. Josué, capítulo 5 e versículo 12. Que diz assim: e cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra, do ano antecedente, e os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram as novidades da terra de Canaã. Ainda que irmãos, por favor, por essa. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor das nossas vidas,
o Espírito nos guie, nos dirija, nos ilumine para compreendermos a Tua Palavra e para que possamos reter as lições que tens para nós nestes textos, nesta maneira. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, por favor. Êxodo, capítulo 16. Este texto que nós lemos tem uma lição muito importante. Se tivermos um pouco de atenção, tem uma lição muito importante, uma lição principal, que será que a nossa vida espiritual necessita de alimento espiritual. Meus irmãos, nós podemos considerar que Deus não somente se interessa em salvar-nos do poder do inimigo, mas quer sustentar-nos diariamente com alimento espiritual, para que sejamos satisfeitos, ou para que ficamos satisfeitos, fortalecidos, desenvolvidos com as abundâncias de bens espirituais que o Senhor fornece. Podemos encontrar isto no Salmo 145, versículo 15. Meus irmãos, Israel, como lemos no texto, murmurava, em palavras nossas, resmungava, não é? Porque não tinha nem via o alimento suficiente. Não compreendia os recursos de Deus. Não compreendia, nem imaginava haver melhor ou melhores iguarias, melhores comidas, melhores coisas para comer. Ou seja, um alimento ali mais delicado ou apetitoso do que as comidas que eles teriam lá no Egito. Vamos falar, meus irmãos, principalmente do maná. Principalmente do maná. Que o maná é um símbolo de Cristo. Porque Cristo é o pão dos céus. É o pão do céu. Porque a carne, duas vezes, Deus mandou, no versículo 13 do capítulo 16, e também em Números 11, e versículo 31. Portanto, por duas vezes, Deus mandou a carne. Parece mais um símbolo de sua ira, como encontramos no Salmo 7, Salmo 78, versículo 27 a 31. E a consequência dessa murmuração do povo, estarem a reclamar, não estarem contentes. Meus irmãos, nós podemos dividir o ano domingo, na minha opinião, as seguintes divisões acerca do maná. Ou seja, primeiro, o maná fornecido. Segundo, o maná que foi colhido. E terceiro, o maná interpretado. Vamos ver se eu comecei a fazer entender aos irmãos. Muito simples. O maná fornecido pelo Senhor.
das nossas necessidades, que toma a decisão de supri-las, ou seja, de preencher o que nos falta. O Senhor ouve as nossas queixas e os nossos gemidos. Pensemos também, irmãos, que Deus sabe que o deserto deste mundo, Ele estava no deserto, mas nós estamos no deserto deste mundo, não pode alimentar a nossa vida espiritual. Que Ele tem, que o Senhor tem abundantes bens para encher as nossas almas. Que o seu fornecimento, aquilo que Ele nos irá dar, será abundante, diária e disponível a toda a hora que é. Pensemos também, irmãos, que o pão do céu é uma coisa que nós podemos estranhar. Dizem assim, então, eles não estranharam, lá no versículo 15, eles não estranharam quando viram o maná. O que é que disseram? Que será isto? Não foi lá no versículo 15? E quando o viram, os israelitas disseram uns aos outros: que é isto? Eles estranharam, não foi? Estranharam, porque não sabiam o que era. Não é? Portanto, podemos também pensar que o pão do céu é uma coisa que podemos estranhar. E que um apetite carnal, não espiritual, mas carnal, pode não ter. Como nós encontramos lá em Números, capítulo 21, versículo 15. Mas, quanto mais anos nos alimentarmos com Cristo, tanto mais satisfação achamos nele e não das coisas carnais que nos dão. Vimos o maná fornecido. O segundo divisão, digamos assim, vamos ver o maná colhido. Meus irmãos, vemos ou pensemos que para aproveitar bem o maná era preciso atender a certas condições. O Senhor deu-nos o maná, mas pôs-nos condições. Foi ou não foi? Pôs-nos condições. Era preciso colher cedo, logo de manhã. Meus irmãos, e o nosso alimento espiritual pode ser o nosso primeiro empenho, a nossa primeira dedicação ao Senhor cada manhã. Quantos nós nos levantamos e agradecemos ao Senhor por mais uma noite? Agradecemos ao Senhor, pedimos ao Senhor que nos abençoe, que nos dirija, que nos livre do mal, que seja conosco. Se calhar poucos podem nos lembrar. Era preciso também colher para o próprio sustento. Eles colheram para se alimentar. Foi ou não foi? Era preciso colher para o seu próprio sustento. E nós, meus irmãos, é necessário colhermos da palavra do Senhor para nos sustentarmos espiritualmente.
e retê-la no coração e vivê-la. Era preciso escolher para a família. Eles escolhiam para eles, para se alimentar, e colhiam para toda a família. Era bem, para toda a família, para que ela se alimentasse. E aqui, este é o valor do culto do Mestre. Quantos de nós também nos reunimos com a família, estudamos a palavra, oramos ao Senhor, pedimos que nos abençoe e agradecemos. O culto do Mestre era preciso escolher para a família. Este é o valor do culto do Mestre. Era preciso comerem o colhido, aquilo que o Senhor lhes dá. E era aquilo que eles iam buscar. A verdade de Deus na cabeça, mas não na vida. A verdade, vê se você for entender com isto. A verdade de Deus na cabeça, mas não na vida, pode tornar-se um motivo de contenda entre os crentes. O que é que eu quero dizer com isto? Ler a Bíblia, dizer que é do Senhor, mas não a tem na vida, não a pratica na vida, ou não? O diabo também conhece a Bíblia. O diabo também foi um ser criado, mas não pratica nada que o Senhor lhe ensinou. Pratica a maldade, não é? Pode tornar-se um motivo de contenda entre os crentes. Meus irmãos, o pão do céu que nos devemos alimentar, guardado e não comido. Quer dizer que o pão do céu que o Senhor pode estar na cabeça, mas não é comido, não o vivemos, não o praticamos, não o temos no coração. E o pão que eles guardaram na outra dia, o que é que aconteceu? Criou bicho, foi ou não foi? Falta da disciplina, Criou bicho que Deus lhe tinha dado. e cheirou mal. E a vida. Criou bicho e cheirou mal. É o que pode acontecer connosco. Simbolizando que é aquilo que nós ouvimos, mas não praticamos, não vivemos, não presta. É ou não? Não presta. E era preciso não colher o necessário. Não colher o necessário. Meus irmãos, num dia de semana, a nossa preocupação maior, num dia de semana, a nossa preocupação maior, digamos, nos dias da semana, a nossa preocupação maior deve ser dar e não receber. Dar e não receber. Meus irmãos, quem se alimenta de Cristo, toda a semana, quem lê a palavra do Senhor, quem está em comunhão com o Senhor, toda a semana, terá alguma coisa que dar a Deus no domingo. Terá alguma coisa que dar a Deus no domingo, no culto de adoração. Quero eu dizer, eu venho à casa do Senhor, mas está em comunhão constante. Não vem por vir. Porque é um ritualismo, que é um ritual que tem vir à casa do Senhor no domingo, mas pouco mais. Não. Terá alguma coisa que dar a Deus no domingo, em culto de adoração. E agora, meus irmãos, vejamos o maná interpretado. Meus irmãos, para entendermos o significado simbólico do maná, a comida de Israel no deserto, nós devemos compará-lo com o trigo da terra que nós encontramos em Israel 5:12.
que eles comeram na Palestina. O maná estava no deserto. Não foi? O Senhor pôs no deserto eles comeram. O maná estava no deserto. Mas o maná não era do deserto. Ou era? Não era. O maná não era do deserto. Era pão do céu. Pão do céu. O seu sabor não era da terra. Porque era uma figura de Cristo. Era uma figura de Cristo. Na sua humilhação aqui no mundo. Aqui no mundo. O verdadeiro pão do céu. Como, peço para a irmã, João, capítulo 6, versículo 32. O verdadeiro pão do céu. 6, 32. Não tem luz. Agora já temos, mas aqueles livros não faltam. Já está? Não. Diz assim: Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. E qual é o verdadeiro pão do céu? O Senhor Jesus. O trigo era da terra. O sabor era do lugar onde era criado, não é? Onde se encontrava. Era uma figura de Cristo exaltado na glória. E nós, podemos alimentar as nossas almas do maná que o Senhor nos dá e do trigo também. E nós podemos nos alimentar. Claro que podemos e devemos nos alimentar. Podemos e devemos. Não é só ficar na cabeça. É alimentar-nos constantemente. Nós e a nossa família. Nós e a nossa família. Para terminar já a palavra. Meus irmãos, quem colhe o maná cedo, uma pergunta: quem colhe o maná cedo? Será que nós colhemos o maná cedo? De manhã falamos com o Senhor, oramos ao Senhor, pedimos a sua bênção, agradecemos ao Senhor. Quem colhe o maná cedo? Quem no culto doméstico colhe para os que estão na sua casa, na sua família? Será que nós também fazemos o culto doméstico para todos nós estudarmos a palavra do Senhor e nos entregarmos ao Senhor e vivermos o Senhor? Quem come o trigo da terra? Será que nós comemos o trigo da terra? Será que temos Cristo? E será que também temos o maná? Isto são perguntas que nós fazemos. E, meus irmãos, a lição principal que eu disse logo no início destes textos, será que a nossa vida espiritual necessita de alimento espiritual? Será? Claro que sim. Nós precisamos viver constantemente com o Senhor para sermos abençoados.
deixar, como diz a comissão que lembro de manhã, se nos deixarmos, o Senhor também não nos irá abençoar. Vamos orar. Peço que possamos ficar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por estes momentos de apreciação da Tua Palavra. Te rogamos, Senhor, que o Teu Santo Espírito toque no nosso coração, nos faça pensar, nos faça refletir, que se na verdade nós vivemos, se comemos e vivemos o maná que Tu nos destes. Senhor, sê connosco, abençoa-nos, leva-nos para o nosso lado e que no nosso lado possamos também, todos em conjunto, os nossos familiares e nós, possamos comer este maná que Tu nos dás, que é a salvação em nossos Senhores Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a guardar os Teus mandamentos, as Tuas leis. É o que Te peço em nome do Senhor.